como que funciona o ciclo menstrual. Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona o ciclo menstrual e que bom que você está aqui, porque identificar, saber, conhecer o seu ciclo menstrual é muito importante, não somente para a sua fertilidade, mas para a sua saúde de maneira geral. A gente sabe que o ciclo menstrual é sim um sinal de saúde, a menstruação é um sinal vital de saúde. Então você conhecer, saber identificar ali o seu ciclo, entender o seu ciclo é muito importante, não só para a sua fertilidade, mas para a sua saúde de maneira geral. Bem, qual seria a duração de um ciclo normal? Bem, muitos profissionais, comentam dessa faixa de 21 dias a 35 dias. Porém, o ideal seria uma duração de 24 a 34 dias. Então, atenção à duração do seu ciclo também. E aí, muitas mulheres têm essa dúvida: como que eu faço para saber qual que é a duração do meu ciclo? Olha, você vai começar a contar a partir do primeiro dia da menstruação. Mas aí vai uma dica que quase ninguém fala. O primeiro dia da menstruação precisa ser contado a partir do primeiro dia de menstruação de sangue vermelho vivo, tá? Porque eu vejo muitas mulheres começando a contar a partir de começou, sabe, aquela borrinha marrom, aquele sangramento marrom no início ali da menstruação. Isso daí a gente não conta, tá bom? Conta a partir do primeiro dia de sangue vermelho vivo. E aí é o primeiro dia do ciclo. E qual que é aonde termina? É o dia que antecede a próxima menstruação. Então você pode usar ou um aplicativo ou ir anotando mesmo, para você ver a duração. Para você saber uma média, o ideal é você pelo menos anotar aí nos últimos 6 meses. E o ciclo menstrual, ele se divide em 3 fases. A primeira fase é a fase folicular. É a fase que a gente tem a menstruação, e a menstruação, ela dura aí, uma menstruação normal é de 3 a 7 dias. Atenção se você tem uma menstruação menor que 3 dias ou então maior que 7 dias. Isso é um indicativo que a sua saúde não está bem, que pode ter algum probleminha na sua saúde. Então, por exemplo, ciclos, com menstruação menor que 3 dias, pode ser que, por exemplo, você esteja tendo um ciclo sem ovulação, pode ser que você está passando por um momento de muito estresse, e aí isso daí está impactando a sua menstruação também. Ou então pode indicar alguma alteração hormonal que precisa ser investigada. Se você está tendo ciclos maiores que 7 dias, eu tinha um ciclo de 9 dias de menstruação, de usar absorvente noturno durante o dia, era horrível. E eu ia nos ginecologistas na época, e eles falavam que era normal, que era normal, que era normal. Sempre dava essa opção de anticoncepcional, mas eu precisei chegar um momento falando, não aceito mais essa cólica, esse mal-estar, e aí sim eu fui investigar e descobri que a minha saúde não estava boa assim. E aí, hoje, graças a Deus, meu ciclo menstrual normalizou. Então, observe esses sinais, tá? Porque é um sinal da sua saúde. Então, tá sendo, por exemplo, outra coisa pra gente avaliar também a sua menstruação. Se você tá tendo um sangramento muito intenso, cuidado, porque também não é normal. O ideal aí é de 30 a 80 ml, Então, é aquele sangramento que não preenche muito o absorvente, que não chega a vazar, tá? Ou então, se você tá tendo muito pouco sangramento, também pode ser um indicativo. Apenas, tem mulher que fala, nossa, apenas pingou, tá tendo muito pouquinho, também é um indicativo. Então, observar também esse fluxo. E aí, durante essa primeira fase, então a fase folicular, a gente tem essa menstruação, tá? E aí, após a menstruação, a gente tem aí uma maturação do folículo, por isso que é chamado de fase folicular. Então, esse folículo, onde vai ocorrer a ovulação, ele começa a se desenvolver, o óvulo começa a se desenvolver, a gente começa a ter nessa fase aí um aumento de FSH, de estrogênio, e o estrogênio, ele é muito importante, esse folículo, ele estimula a produção de estrogênio, e esse estrogênio, ele é muito importante para que ocorra o pico do hormônio LH. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse hormônio LH. Nos testes de ovulação, ele avalia justamente esse hormônio. Por quê? É um hormônio que prediz que vai ocorrer a ovulação. Porque quando você tem aí esse aumento do LH, o LH, quando ele sobe, ele é responsável por romper o folículo. Ou seja, ali dentro do folículo tem o óvulo, rompe e libera o óvulo, e aí você tem a ovulação. E aí, a gente entra na fase ovulatória. Só que antes, nesse período, é importante eu comentar sobre as secreções também. Após a menstruação é normal a mulher sentir a região um pouquinho mais sequinha, mas logo começa a ter secreções mais brancas, amareladas, mas é importante avaliar que não pode, a cor, não pode fugir dessas. Então, se estiver tendo uma cor, por exemplo, muito marrom, ou então tiver uma coloração verde, ou uma coloração
ou então odor forte, observar, porque isso daí não é normal. Mas é normal se sentir uma secreção mais branca, amareladinha, mais formando grumos, assim, é normal. E aí, a gente entra, né, a gente tem esse pico do LH, e aí a gente entra na segunda fase, que é a fase justamente de ovulação, que é quando tem esse pico do hormônio LH, tem o rompimento do folículo, e você tem a ovulação. E nessa fase, a secreção é uma secreção tipo clara de ovo mesmo. Né? É o mais próximo que eu posso dar de exemplo, porque realmente parece uma clara de ovo. Então ela é mais elástica, ela é transparente, e nesse momento também do ciclo você sente que você está mais lubrificada, melhora a libido, e essa lubrificação é muito importante para o espermatozoide. Então, se nessa fase você não está sentindo que está tendo mais essa secreção, é importante entender o porquê. Porque pode ser que você está tendo aí uma baixa de lubrificação, talvez não esteja ovulando, porque é importante ter essa secreção, porque essa secreção é que vai fazer com que o espermatozoide, né, percorra ali pelo canal da vagina e chegue até o óvulo. Então é muito importante essa região ela estar bem lubrificada. E aí, após a ovulação, né, a gente entra na terceira fase, que é a fase lútea. Por que é chamada de fase lútea? Porque quando ocorreu a ovulação, né, você liberou o óvulo, isso aqui, o que formou, é o corpo lúteo. E aí esse corpo lúteo, ele é responsável por produzir a progesterona no seu corpo. Progesterona, olha, como o próprio nome diz, progestação. Ela é o hormônio que vai sustentar, que vai proteger aquela gestação. E aí você tem, né, esse corpo lúteo, ele produz essa progesterona e também estrogênio, mas em menor quantidade. E aí é nesse período que a gente tem apenas duas opções. Ou você está grávida, ocorreu a fecundação, e aí aquele óvulo que foi ali fecundado pelo espermatozoide, ele vai até o endométrio e o embriãozinho vai se fixar lá. Aquele embrião vai produzir o HCG e o corpo lúteo, ele vai continuar a produzir progesterona, né, e também o estrogênio, para sustentar aquela gestação. Agora, se não ocorreu a fecundação, se não ocorreu a gestação, aquele corpo lúteo, ele começa a regredir. Ele vai se degradar, então aquela progesterona começa a cair, e aí é nesse momento que a gente tem se encerra o ciclo e a gente começa novamente o outro ciclo, porque aí ocorre a menstruação. E é importante falar também em relação à espessura do seu endométrio. Porque durante o período menstrual é justamente aquele período, né, de descamação ali das células do endométrio, para ter renovação, né, por isso você tem a menstruação. E aí nessa fase lútea, é a fase que tem um aumento da progesterona. Então o ideal nessa fase é que o seu endométrio ele comece a ficar mais espesso, até mesmo para poder receber esse embrião. Então, por isso que é importante você manter seus níveis hormonais todo adequado, porque tá vendo como é uma sinergia? Todos os hormônios ali eles trabalham junto, em conjunto, para poder melhorar a sua fertilidade, para poder regular o seu ciclo. Se você está tendo alguma alteração durante esse seu ciclo menstrual, pode ser indicativo que a sua saúde hormonal não está boa. Então, por isso que é importante você observar a sua saúde e isso mesmo que você está fazendo, buscar por conhecimento. Ah, e uma dúvida muito frequente. A ovulação ocorre sempre no 14º dia? Não, tá? Porque vai depender da duração do seu ciclo. Então, por exemplo, a gente fala, né, que normalmente é no 14º dia, pensando em ciclos de 28 dias, porque 28 dias menos 14 dá no 14º dia. Mas, se o seu ciclo, por exemplo, é de 30 dias, a conta é essa, você vai ver a duração do seu ciclo, vai subtrair 14, e aí você vai ter o dia ali exato da sua ovulação. Por exemplo, se o seu ciclo é de 30 dias, 30 menos 14, você vai dar aí no 16º dia. Então, a data provável que você vai ovular é no 16º dia do seu ciclo menstrual. Então, varia de acordo com a duração do ciclo. E ficou com mais alguma dúvida que eu não esclareci nesse vídeo? Então, pode comentar aqui abaixo, mande a sua dúvida. Todas as dúvidas são muito bem-vindas. E se você tiver sugestão para os próximos vídeos, também mande aqui abaixo. Eu estou começando agora com esse canal e é muito importante ouvir a sua opinião. E já aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, porque por aqui eu vou falar muito sobre saúde da mulher e fertilidade para te ajudar a chegar próximo do seu positivo.